Esse é o Entre Falas, o seu videocast sobre cultura e história de Roraima. Oi gente, meu nome é Eduardo, tenho 17 anos. Sejam muito bem-vindos ao videocast Entre Falas, uma iniciativa dos estudantes da Escola Estadual Maria das Neves Resende, no bairro Asa Branca, em Boa Vista, Roraima. Oi gente, eu sou a Sofia, tenho 14 anos e esse projeto é idealizado pelo nosso professor de História, Luiz Moraes, onde conversamos sobre história e cultura de Roraima com personalidades aqui do estado. O tema do programa de hoje é o patrimônio histórico de Roraima, um assunto que nos interessa muito, porque para compreender o passado, nos ajuda a construir um futuro melhor. Para conversar com a gente sobre o tema, recebemos um convidado muito especial, o professor Reginaldo Gomes de Oliveira, pesquisador e docente aposentado do curso de História da Universidade Federal de Roraima, especialista em História da Amazônia Caribenha e membro da Academia Roraimense de Letras. Seja muito bem-vindo a Entre Falas, professor. Olá, querido audiência, e também aos professores e alunos envolvidos nesse projeto Entre Falas. Sou muito grato pelo convite. Para começar a nossa conversa, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória, seu trabalho atual e sua relação com Roraima. Bem, nasci em Boa Vista e, como a maioria da minha geração, eu deixei Roraima para estudar fora. Então, o meu ensino fundamental e médio foi em Manaus, a graduação em artes e o mestrado em música foi no Rio de Janeiro e o doutorado em história foi em São Paulo. Iniciei a carreira como professor no ensino fundamental e médio na década de 1970. Na década de 1990, eu comecei então o magistério do ensino superior na Universidade Federal de Roraima e trabalhei até 2021, quando aposentei. Foram 45 anos em sala de aula. Então, hoje eu sou membro da Academia Roraimense de Letras e pesquiso e faço publicações ligado ainda aos estudos que eu vim desenvolvendo ao longo desses anos junto com os alunos, que é sobre Roraima, a ilha da Amazônia Caribenha ou a ilha da Guiana. Nesse caso, o meu envolvimento com Roraima é histórico e também uma trajetória de vida. Também, professor, uma trajetória grande, né? Professor, pode explicar para a nossa audiência o que significa patrimônio histórico e quais são os principais patrimônios históricos do nosso estado? Bom, o conceito de patrimônio histórico, ele começa a ser disseminado no século XIX, após a Revolução Francesa de 1789. É o momento também do movimento das independências na América, no século XIX, Então, o patrimônio histórico, ele vem representar esses bens materiais e naturais que possuem importância na história de determinados grupos ou de determinadas sociedades que vão organizando a sua identidade. Podemos dizer que em Roraima, especialmente em Boa Vista, nós temos prédios, ruínas, estátuas, monumentos, templos ou igrejas, praças, ou até mesmo parte do centro de Boa Vista, que denominamos centro histórico. A própria Casa da Cultura, Madre Otávio Zoller, que fica no centro da cidade, que hoje abriga a sede da Academia Roraimense de Letras, é um patrimônio histórico e cultural. E como esses patrimônios nos ajuda a entender a história e a identidade do povo roraimense? Para entendermos a história de Roraima e para entender essa identidade de Roraima, é necessário conhecer e analisar esses bens naturais e históricos da nossa região, como as Serras Pacaraimas, o Monte Roraima, o denominado território Circunroraima, com a sua diversidade da fauna e da flora, dos seus povos indígenas, dos seus povos nacionais, que representam não só a construção histórica e cultural,
mas essa construção que foi feita ao longo dos séculos, que foi moldando a identidade do povo de Roraima. Então, que é composta por diferentes elementos que dialogam entre si, entre esse processo das trajetórias históricas da cultura material e da cultura imaterial, que vai, então, dando essa identidade para o povo de Roraima. O professor Luiz também explicou que, além do patrimônio histórico, também existe o patrimônio cultural, que inclui costumes, conhecimentos e diversas manifestações artísticas. Em sua visão, como os patrimônios culturais de outros estados e países se encontram e transformam aqui em Roraima? Bom, o patrimônio cultural imaterial, ele está presente nas diversas expressões da cultura, né? Que, como você bem colocou, fazem parte desses saberes, dos costumes, das festas, das danças, das lendas e dos mitos, da música, entre outras manifestações culturais que permeiam nesse espaço de Roraima, especialmente de Boa Vista. O patrimônio cultural material também representado nos bens da cultura material que foi produzida pelo homem. Então, são os prédios e seus diferentes estilos arquitetônicos, são os museus e os seus acervos, as bibliotecas, as universidades com seus diferentes núcleos de pesquisas e laboratórios, as vestimentas, né? Os diferentes utensílios, os monumentos, entre outros produtos que foram sendo produzidos e que denominamos como cultura material e que identificam Roraima, né? Bom, professor, até a nossa preparação para o episódio de hoje, eu nem sabia o que era patrimônio histórico e patrimônio cultural. Como as pessoas podem estar ajudando na divulgação e na conservação dos patrimônios aqui em Roraima? Bom, como já foi dito, o patrimônio cultural histórico e imaterial de Roraima é bastante diverso, né? Então, é importante conhecer, analisar, valorizar esse conjunto de manifestações que aparecem nesse contexto de Boa Vista e também de Roraima, né? É esse reconhecimento da nossa herança histórica e cultural que reúne esse conjunto de elementos que vem tanto da cultura indígena quanto da cultura nacional, que vai ser conhecido, valorizado, divulgado por essa nova geração, que pode preservar e divulgar e valorizar cada vez mais esses elementos que fazem parte da nossa história e da nossa identidade, enquanto roraimense, é claro. Importante, pessoal. Também ficamos curiosos para saber qual patrimônio histórico ou cultural mais representa a sua história pessoal. Bom, é o reconhecimento e pertencimento à ilha Amazônia Caribenha ou da Guiana, que é o local de meu nascimento. É uma região muito singular na Amazônia, com uma diversidade histórica, patrimonial, cultural, material e imaterial, composta por 5 nações europeias, um diversificado conjunto de grupos de povos indígenas que se deslocam nesse contexto do Círculo Roraima ou da ilha da Amazônia Caribenha, e que produzem, né, essas manifestações que têm um diálogo muito íntimo entre a cultura material e a cultura imaterial. Então, esse contexto é que me é muito caro e que eu gosto muito, né? Ou seja, esse contexto do Círculo Roraima. O senhor tinha falado que recentemente lançou um novo livro, né? E a gente queria pedir para o senhor falar mais um pouco, né? Dar um toque à nossa audiência sobre o seu livro, por favor. Será um prazer. Em janeiro desse ano,
Eu lancei, então, na Casa da Cultura, né, que é a Madre Leotava Zolle, que hoje abriga a Academia Roraimense de Letras. Então, é um livro que fala sobre memórias e histórias de Boa Vista, né, tendo a Casa da Cultura como uma entidade de patrimônio histórico-cultural que passou por diferentes transformações, né? Então, ela foi construída nos anos de 1940 como uma residência do comerciante Milton Miranda, e em 46, quando o governador N. Garcês, que foi o primeiro governador do território federal do Rio Branco, assumiu o governo em Boa Vista, ele então comprou a casa e a transformou na Casa dos Governadores, que era residência e também gabinete, né, para o despacho do governo do território na época. Aqui é a casa no início, nos anos 40, né, tem várias imagens que foram sendo transformadas na casa. Aqui é o comerciante que construiu a casa, então eu tenho essa imagem aqui, já como residência dos governadores, com o carro do governador parado aí na frente, e do lado uma casa coberta de palha e adobe, feita de adobe, coberta de palha, que era residência de um antigo membro da família Mota. Os governadores, então, compraram esse terreno e construíram, então, os jardins e a garagem do carro, que ficava ali na frente da casa, né, na rua Jaime Brasil. Então, ela é modificada. O jardim, ele foi planejado pelo mesmo engenheiro que planejou a cidade de Boa Vista, que é o Aleixo de Erenusson, e ela foi sofrendo algumas alterações, como o acréscimo da varanda lateral, porque ela tinha só a varanda frontal, né? Então teve uma varanda lateral, foi se modificando, e nos anos 70 para 80, com a influência da arquitetura Bauhaus, que é linhas retas, ela sofreu uma mudança na estrutura externa e ficou com essas linhas retas, mas preservando a sua estrutura original. Então, aqui no livro eu falo um pouco sobre as mudanças dessa casa e também um pouco sobre a Academia Roraimense de Letras, que ocupa essa região, né, do centro histórico, nessa residência. Então, esse livro, ele traz, então, um pouco essa conversa ou narrativa sobre a restauração da casa, né, porque ela passou de 2010 até 2022 abandonada, e ela, então, sofreu um processo de restauração, mas guarda a sua identidade inicial com com seu estilo arquitetônico, e patrimônio histórico-cultural. Então, é um pouco disso que eu trago nesse livro. Professor Reginaldo, muito obrigado pela participação no nosso videocast. Foi um prazer aprender com você hoje. E qual é a mensagem de despedida que o senhor deixa para quem estiver nos assistindo? Bom, eu sou grato por esse momento de participar dessa conversa com vocês, falar de um tema bastante significativo, não só para o nosso estado, para Boa Vista, que é sobre esse patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, que permeia a nossa identidade. Cada região dos municípios que compõem o estado de Roraima tem também as suas particularidades, singularidades históricas e culturais fronteiriças, né, que se mesclam e que se mostram como a identidade do nosso estado de Roraima. Então, muito obrigado a todos vocês. Bom, o episódio de hoje foi incrível, foi realmente muito legal
saber mais sobre o patrimônio cultural e histórico de Roraima, sobre a vida do senhor, né? Interessante saber a gratidão que o senhor tem, a carreira, o legado que o senhor está deixando nas escolas, né? 40 e poucos anos se ensinando é muito bom, realmente. Eu amei, não é mesmo? Sim, Sofia. Um assunto muito importante, muito interessante que, na nossa opinião, deveria ser mais divulgado no nosso estado. Se você gostou do nosso programa, envia para quem você tem certeza que vai gostar também e ajuda a gente a espalhar esse conteúdo que fizemos com muito carinho e dedicação. O videocast Entre Falas é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura e Turismo do estado de Roraima. Segue o nosso canal e nossos perfis nas redes sociais para saber mais sobre essa iniciativa. Até a próxima! Tchau! Uhul!